Bom, a gente vai usar o programa FindApps, que identificou dígitos significativos para várias ordens de grandeza, para introduzir a ideia de benchmark. Esse é um vídeo do projeto R-Ideas, o Ideias do R, que traz conceitos, né, e chega a implementar códigos baseados neles. Bom, aqui está a agenda. O objetivo do vídeo é apresentar a discussão, complementar a discussão do FindApps, introduzir o conceito de benchmark e apresentar duas formas de realizar benchmarks. E por último, discutir o benchmark que foi realizado. Bom, no vídeo anterior, que foi deixado na descrição desse vídeo, a gente incluiu as potências de 10 a menos 22 até 10 a mais 22, por uma questão de gerar menos volume de relatório e para não perder muito tempo fazendo as contas. Bom, a gente sabe que as variáveis em dupla precisão do R vão de 10 a menos 308 até 10 a mais 308. Então a gente saiu dos limites anteriores e chegamos a menos 307 e mais 307. Infelizmente não deu para usar todo o intervalo, né? Porque para calcular o EPS a gente precisa de números ou menores do que o limite inferior, né? Ou maior do que o limite superior. Se a gente quando a gente tentou usar 10 a menos 308, naturalmente a gente esbarrou em números que não eram válidos, né? Ou menores do que 10 a menos 308, ou maiores do que 10 a mais 308. Mas, de qualquer modo, essa faixa é bastante razoável, né? Quase o número total, e dá um bom feeling do que está acontecendo, tanto em tempo de execução, quanto em números de casas de precisão. Bom, aqui, de qualquer modo, está uma listagem do FindApps, agora com o FindApps.R, agora com esse limite estendido, né? Então a gente olha os números na faixa de 10 a menos 307 e repara que estão disponíveis 16 dígitos de precisão, 16 dígitos significativos por um número no R. E da mesma forma, nas últimas linhas da saída do FindApps, a gente repara que estão disponíveis números na faixa de 16 dígitos significativos. E isso aí na faixa, naturalmente na ordem de grandeza de em torno de 10 elevado a 300. Agora, quando a gente olha na faixa de 10 elevado a zero, essa é a única de todas as faixas válidas que oferece só 15 dígitos. Bom, naturalmente, por precaução, a gente nunca diz que o R, ou na verdade os computadores modernos, né, admitem 16 dígitos. A gente diz que pelo menos aceitam 15 dígitos de precisão, 15 dígitos de dígitos significativos. Bom, para que serve esse tal de benchmark? Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que benchmark não é só uma medida do comportamento de um programa em termos de tempo. Pode ser também uma medida de comportamento do programa em termos de consumo de memória, consumo de armazenamento, consumo de rede, enfim, um monte de coisas, mas a gente, de fato, costuma pensar mais em tempo como recurso que o benchmark mede, né? Mas, de qualquer modo, para que serve um benchmark de um tipo ou de outro? É que a gente, quando vai precisar dimensionar um software, projetar um software, a gente precisa ter uma ideia do quanto custam aquelas operações que a gente vai fazer, né? E a função do benchmark é isso, avaliar o desempenho de alguma forma. E um ponto importante, né, é que seja para medir tempo, seja para medir memória, etc., a gente precisa ter
recursos de medida precisa. Não precisa falar de mecânica quântica nem nada, mas o fato é que tirar uma medida altera os resultados, né? E a gente vai trabalhar aqui com duas formas de fazer benchmarks de tempo. Um é só a leitura do relógio disponível no R para qualquer programa, e o outro é um pacote especializado em benchmarks. Bom, aqui está o programa FindApps, que deu origem ao FindApps Bench, tá? E o que a gente fez nesse FindApps Bench? Em primeiro lugar, a gente deixou disponível, ou seja, o termo técnico é importou, o pacote MicroBenchmark através desse comando library do R. Tá? No R disse library, de biblioteca, porque de fato isso é uma biblioteca de software, mas em outros contextos, em vários outros contextos, o termo mais usado para, enfim, incorporar um pacote a um programa é importar o pacote. Bom, como nesse FindApps Bench a gente não precisa realmente dos resultados, né? O que a gente quer é focar onde consome mais tempo, mais recurso, que é o cálculo em si do apps, né? A gente quer ver quanto custa para fazer esses cálculos. Então a gente, para gerar o FindApps Bench, tirou do FindApps comum os recursos de geração de relatório e transformamos o programa principal do FindApps numa função. Para que isso? Porque fica mais fácil, fica mais modular, mais identificável para passar para os recursos passar essas contas todas para os recursos de benchmark. Então a função a gente chamou de main loop principal, e agora ela usa o n-magnitudes, número de ordens de grandeza, como um parâmetro que tem o valor de default, quer dizer, se ninguém disser nada, de 615. Esse L naturalmente significa que é um número inteiro. E aí o 615 é justamente o número que vai permitir a gente calcular potências de 10 a menos 307 até 10 a mais 307. O restante do programa, né, no main loop, já foi discutido nesse vídeo anterior, que vai ser deixado na descrição deste vídeo. Bom, outro ponto importante é que a gente vai usar o main loop executado várias vezes, né? Segundo a variável anytimes. Qual que é a ideia de executar várias vezes? Qualquer programa, qualquer computador hoje em dia roda vários programas ao mesmo tempo, que uma hora estão dormindo, outra hora acordam, eles verificam a rede, se tem mensagem na rede, fazem muitas atividades que não interessa comentar agora. Mas o fato é que tem como se diz, um computador não é um lago tranquilo, né? Um lago agitado, e essas agitações, né? Quer dizer, esses programas que perpetuamente ficam interrompendo o processador para fazer coisas, alteram as medidas de tempo. Então a técnica é rodar o mesmo benchmark várias e várias vezes para tentar filtrar, para diminuir assim, os momentos que o programa está mais ocupado, menos ocupado, o computador está mais ocupado, menos ocupado, e assim ter um número médio que é mais realista, que não é nem tão abaixo quanto o computador está totalmente carregado, tem todos esses pequenos programinhas que a gente não vê, que fazem parte do sistema operacional, de repente acordam de uma vez. E ao contrário, também não ficar dependente do momento que todos eles estão dormindo, e aí o tempo naturalmente é menor. E aí, executando várias vezes, eu consigo filtrar essas ondas, né? Tanto o pico das ondas quanto o vale das ondas. E aí, no caso da gente, a gente está usando esse número de iterações, número de
repetições que o mesmo benchmark vai ser executado, em torno de 1000. De novo, o L sendo usado como indicador de que é um número inteiro. Bom, aqui está o processo de benchmark feito na unha, quer dizer, eu mesmo que estou medindo o tempo, eu mesmo que estou calculando o tempo médio, né, que naturalmente vou rodar N vezes, aí eu preciso dividir o tempo total por N para saber quanto dura uma única iteração. Tá? Então esse é o programa, assim, o handmade, feito aqui feito em casa, vamos dizer assim. Eu primeiro pergunto para o sistema qual que é a hora, que hora é agora? Aí ele me diz, aí eu faço as contas, aí eu pergunto, e agora, que horas são? Aí eu calculo a diferença, que é esse delta, né? Subtraindo o stop, o tempo que ele parou, do start, o tempo que ele iniciou. Aí eu primeiro imprimo isso aqui, que é uma medida de tempo, naturalmente, e aí digo qual que foi a média, a average, tá? O tempo médio, justamente dividindo o delta, que é o tempo total que todas essas n times execuções tomaram, né? Pelo número delas, né? Bom, e aí, no caso, a execução do programa sob o pacote Micro Benchmark é muito simples, né? Basta a gente indicar a expressão que vai ser executada, que no caso aqui é uma chamada ao main loop, e dizer quantas vezes vai ser executada. Bom, esses valores são guardados, o resultado dessa execução, um monte de valores é guardado nessa variável aqui, que na verdade é um objeto do tipo micro benchmark. Aí eu imprimo, isso aqui vai gerar um relatório, que nessa variável aqui tem um monte de informações. Aí eu pego a parte de tempo, bom, como esse tempo foi calculado em bilionésimos de segundo, eu divido por 1 milhão, que é 1000 vezes 1000, claro, para ter a ordem de grandeza de milissegundos, né, em que o benchmark vai executar. E aí faço um histograma. Bom, uma coisa muito interessante para quem já usou essa print em vários contextos, principalmente de vetores do R, é que aparentemente quando eu imprimo, é até uma surpresa interessante, quando eu imprimo aqui, por exemplo, o tempo total que levou nessa listagem 7, ou então imprimo a saída do micro benchmark, eu tenho coisas bem diferentes, tá? Então significa que essa função é sobrecarregada. Então funciona assim: eu chamo o print, ele pergunta, tá, o que você está me pedindo para imprimir? Ah, é um diff time? Ah, então deixa que eu imprimo desse jeito. Aí, quando eu chamo o print para imprimir a saída da classe micro benchmark, ele pergunta, o que esse cara está me pedindo para imprimir? Ah, é um objeto do tipo micro benchmark. Aí ele carrega um outro print diferente, tá? Então por isso chama sobrecarregado. Aí também outra forma de entender é que seria como se o print sabe, né, como lidar com os dados que está imprimindo. Naturalmente ele não sabe, mas o R orienta ele, orienta o print carregando funções diferentes para objetos diferentes. Tá? Então essa é a ideia. Bom, aqui está o relatório. O primeiro bloco, nas linhas 6 e 7, é a saída do nosso programinha ali, do nosso benchmark feito em casa. Bom, e aqui está a saída do micro benchmark. É a impressão daquele objeto micro benchmark que era aqui, ó, bench.res. Essa é a saída. Só que ela dizer print bench.res gerou tudo isso. Toda aquela informação estava guardada dentro daquele objeto. Na verdade, muito mais do que está escrito aqui. Bom, enfim, uma coisa que se nota é que quando eu calculo o mesmo benchmark para o meu método, vamos dizer assim, e para o micro benchmark tem uma pequena diferença. Então aqui deu
462 e aqui deu 458. É uma diferença muito pequena, da ordem de centésimos de milissegundo, tá? Mas é significativa. De fato, o meu benchmark, vamos dizer assim, né, aquele for, tem um overhead maior do que aquele do micro benchmark, tá? Bom, e o micro benchmark faz muito mais coisa. No laço, né, no laço for, a gente só tirou 2 medidas. Aqui eu tenho um monte de informação, tá vendo? Tem um monte de, por exemplo, tenho o mínimo, tenho o máximo, tenho o primeiro quartil, né? Tenho o segundo, que é a mediana, e tenho o terceiro quartil. Ou seja, tem muita informação, né? Tem, claro, também a própria média, etc. E então, esse cara, eu obtive todas essas informações praticamente sem nenhum custo. Bom, e esse pacote Micro Benchmark, ele é escrito em C, para ter maior desempenho. Então, o loop que ele tem é muito mais rápido do que o loop que a gente consegue escrevendo em um for, porque o C é uma linguagem muito baixo nível, muito próxima da máquina e naturalmente tem um overhead mais baixo. O R tem muitas vantagens, claro, mas é uma linguagem de alto nível e tem um overhead maior. Bom, ele gera um monte de estatísticas, então não se compara, pelo menos nesse caso, a vitória do micro benchmark. E aí um último resultado interessante é que ele permite, aquele pacotinho de dados lá, permitiu para a gente gerar um benchmark, desculpa, um histograma. E aí uma coisa interessante é que essa análise que a gente vai fazer agora. O 95% das execuções estão entre 4 e 5, tá? Claro, a média está nessa faixa aqui. Bom, outra coisa é que tem um pouquinho ainda aqui nessa faixa de 5,5. E por último, tem uns valores extremos. E aqui tem um pouquinho coisa e aqui tem alguma coisa, principalmente aqui que é o máximo, só para registrar, tá assim, uma poeirinha, tá? Então, o que aconteceu? Bom, apesar de a gente ter rodado 1000 vezes, esse benchmark é pequenininho, né? São 4 segundos cada execução, da ordem de milissegundos, até muito interessante, que são contas pra caramba que ele faz, são 600 e tantas contas, né? E essas flutuações, então, como eu falei, que todo sistema operacional moderno tem, elas afetaram a nossa medida, né? E por isso apareceram esses números estranhos aqui no histograma, esses daqui para frente, né, principalmente. Bom, então o que aconteceu? Se a gente fizesse um benchmark mais cuidadoso, a gente faria algumas coisas mais. Em primeiro lugar, a gente rodaria um número muito maior de vezes, né, para tentar filtrar essas oscilações. E esse próprio micro benchmark, que é muito interessante, ele tem um recurso chamado de warm-up, o aquecimento. A ideia básica é a seguinte: quando eu rodo qualquer tarefa num computador, eu tenho um tempo de inicialização, que é montar o ambiente para rodar as coisas. E os benchmarks não são diferentes. Então eu poderia designar algumas iterações iniciais, tá, para ele entrar no ritmo, vamos dizer assim, e não contaria elas, né? Avisaria para ele, ó, roda 10 aí e não contabiliza. Aí toda a estrutura estaria disponível, toda a estrutura estaria funcional e com isso as medidas não seriam tão afetadas pela criação delas. Tá? E uma última coisa é que também existe overhead no programa que dispara todo o benchmark, né? Claro, é previsível, né? Os resultados que a gente teve sob o RScript, que só serve para executar, não faz mais nada, né? Por isso que é minimalista, foram bem melhores do que aqueles para o RStudio. Aí é natural, né? O RStudio ele faz muito mais coisas que o RScript, e daí executar código nele tem um custo maior em tempo, isso é normal. Bom,
E uma última coisa é que os códigos-fontes que a gente colocou aqui, essa própria apresentação, vão poder ser baixadas do repositório gitlab.com, hgfernan, ridias. Bom, esse GitLab é um serviço para repositórios Git, na verdade muito mais coisa, mas de qualquer modo ele é similar ao github.com, que também é conhecido. Bom, e os programas, tanto no GitHub quanto no GitLab, podem ser baixados individualmente pelo navegador web ou, preferencialmente, né, que é melhor, que eu trago muito mais informação, por um cliente Git. Ok? Bom, é isso por enquanto. Muito obrigado e até um outro breve momento.